Olá, boa noite. A gente está aqui para fazer a nossa meditação e a nossa conversa sobre o céu astrológico de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos fortalecer a nossa egrégora. Deixa eu chamar a Rosa, um minutinho. Se der certo hoje. Peraí. Eu acho que agora ela vai. Entrou. Boa Opa, noite. Tá bem, me vendo? bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Que bom. O pessoal está entrando. Você está chegando da viagem de São Paulo. Foi Isso. bom, foi maravilhoso, como foi? Foi super bom o workshop. Enfim, acho que a gente trabalhar o corpo, né, para enraizar todos os nossos corpos e principalmente o nosso ser, né, profundo que habita dentro de nós é maravilhoso, né? Então, é uma experiência que a cada sessão foi um ritmo que foi incorporando e entrando dentro de cada um. Foi muito forte e potente, Ai, né? que bom. Então, E é muito bom fazer o trabalho e sair feliz, né? com certeza as pessoas saíram muito tocadas. Isso é muito Que bom pra bom, gente, né? Você sabe muito bem como é que é isso. é uma delícia. É. Tem algum aviso para dar? Então, acho que assim, uma coisa é que a gente tem uma vaga para esse Hum, próximo retiro que vai acontecer em junho, né? Uma vaga num quarto duplo. Então, se tiver alguém interessado, né, pode falar comigo no meu telefone pelo WhatsApp 21 9 8505 8500. E se tiver o nosso retiro que vai acontecer agora, né, que vai acontecer em outubro, né, depois desse de junho, que vão ser só de 3 dias, também pode estar falando comigo, né? A gente tem duas vagas só no triplo e algumas vagas no duplo, o individual já acabou. Então, é isso. beleza, tá dado o recado, então. Então vamos, que hoje tem um bocado de coisa para falar aqui. Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só Vamos tema lá. bom, só tema bom. Sim, Vou abrir aqui, que aí eu fico olhando aqui também. Vamos tá, nós. tá bom. Então, pessoal, primeiro é um prazer, né? A gente estar junto sempre, porque é um prazer maior, né? É um prazer porque a gente estando junto, a nossa egrégora fica mais forte e isso só contribui para cada um de nós e para a gente colocar uma energia aí no mundo também é, luminosa, então é muito bom. Bom, o tema do dia de hoje, que vai até o próximo domingo e que ele é inspirado, como a gente sabe, no céu astrológico de agora, desse momento, né? Uhum. Então, falar um pouco desse céu astrológico, a gente tem um Sol em Touro fazendo conjunção com Urano em Touro, né? E esse Sol e esse Urano juntinhos estão em quadratura com a Lua em Aquário. Mas faz um trígono com Plutão em Aquário. Uhum. O Marte se encontra em Leão na nona casa, fazendo quadratura com Mercúrio em Touro. Nós temos um grande trígono em fogo em casas de fogo, nesse céu astrológico. Esse grande trígono é uma energia, é um grande trígono de grande fluidez, de grande facilitação. Como sempre, lembrar que isso tudo está sendo constelado dentro das nossas psiques no mundo inteiro, de todo ser humano, né? Então, esse grande trígono está sendo formado pelo ascendente Sagitário desse momento aqui, né? No hemisfério sul, em trígono com Marte em Leão na casa 9. O Marte em Leão faz trígono com a Vênus em Áries na casa 5, que é outra casa de fogo, que também faz trígono com ascendente, né? Além desse grande triângulo, a gente tem um pequeno triângulo nesse céu que já está nesse céu há tempos,
sabe? Ele persiste expressando já há algum tempo a energia luminosa das transformações. A gente tem Plutão em trígono com Urano, fazendo sextil com Saturno, fazendo sextil novamente com Plutão. Então, e por fim, nesse céu, a gente ainda tem um Júpiter em Gêmeos fazendo trígono com a Lua em Aquário. Ufa, por que eu falei tanto esse astrologuês aqui? Porque esse céu expressa, pessoal, o que o nosso tema, né, diz é o resultado desse céu. E ele é uma certa continuação, desculpa, do tema da semana passada. E eu acho que isso acontece para a gente sentir como ele é importante, né? E se esse céu mostra a presença de uma força, de certa maneira, explosiva e destrutiva, que pode estar atuando dentro da gente ou no coletivo, também mostra fortemente mesmo a energia aquariana que o texto do nosso tema explicita. Então, esse texto diz assim, olha, indignação, consciência, transgressão e libertação. Todas essas palavras, indignação, consciência, transgressão e libertação, elas expressam a força luminosa de Aquário. E o comentário que a gente trouxe essa semana sobre esse texto, sobre esse tema, diz: da psique coletiva irrompe uma força libertária que põe em xeque conservadorismos ultrapassados. Então, o que eu queria que a gente conversasse aqui? Primeiro, a gente está sentindo a flor da pele, o mundo está mudando e mudando muito, muito rapidamente. Mas é importante que a gente saiba, que tenha certeza que é preciso mudar. Que essas mudanças estão, na verdade, obedecendo uma agenda divina por detrás dos fatos, por mais estranhos que eles apareçam. Mas a época da mudança é uma decisão do que a gente pode chamar de agenda divina que aparece no céu astrológico já há um tempo. Nós estamos vivendo uma mudança de era, e isso é de uma importância enorme, porque as eras têm uma longa duração. A gente está saindo da era de peixe para entrar na era de aquário, a gente precisa saber disso. E precisamos saber também que existe um mundo falido e feio, dominado por forças sombrias que vigoraram durante a era de peixes e ainda estão aí, né? Esse mundo falido e feio nasceu de forças espirituais muito densas que manipulam e alimentam as sombras de outros seres poderosos e as sombras dos seres humanos, que esses outros seres poderosos têm. É uma escadinha meio sinistra de forças densas atuando, sabe, no planeta já uma história longa, né? E agora essas forças insistem em não arredar o pé do poder, digamos assim, estabelecido que desenvolveram, né? E o que acontece, né? Então, tem uma necessidade de mudança, mas tem uma resistência para ela, como a gente sempre fala. E os seres humanos que servem a esse poder sombrio, denso, né? Esses têm se fingido de portadores do novo. Eu acho que é isso, né? São pessoas, governantes, enfim, pessoas que são importantes, que têm poder, e se dizem diferentes do sistema conhecido, né? E eles, na verdade, se utilizam do que é objetivamente novo mesmo, mas colocam esse novo a serviço do aspecto sombrio de manter o domínio que eles querem dominar. Como certo uso das tecnologias que a gente novas, da comunicação e da ciência. A gente sabe disso. Só que o que a gente precisa conversar, e conversar com muita gente em volta da gente, daí, porque o que a gente conversa aqui é para a gente espalhar, que existe um outro mundo novo de fato, que efetivamente está sendo construído. E que esse novo mundo precisa crescer mais e mais agora, né? E assim, ele já está sendo construído, ainda um tanto silenciosamente pelo que ele precisa desabrochar no mundo, mas sendo construído por pessoas jovens, e por pessoas idosos jovens, de alma.
né? Pessoas que estão comprometidas com o Dharma do desenvolvimento da sua própria consciência. Pessoas que exercitam a coerência entre a sua essência cada vez mais depurada e os seus gestos no mundo. De forma que os preconceitos morais, hipócritas ou de qualquer ordem não cabem mais nas suas vidas. Porque essas pessoas sabem que os preconceitos fazem com que as suas próprias vidas se encolham, fiquem pequenininhas. São pessoas, né, gente, que não se importam de serem consideradas esquisitas por quem ainda está sendo devorado pelo velho e feio mundo, que ficou rígido, que não tem capacidade, na verdade, de ir além, que é uma energia aquariana muito forte. Então, essas pessoas do novo mundo, elas querem refletir para escolher o que faz sentido para elas. E não querem ser xerox, mas criar a sua trajetória encarnatória. Não querem mais acreditar, terem crenças, mas querem saber mais e mais. Não admite-se mais a vida para sobreviver, porém, viver a abundância compartilhada por todos. Não mais a ilusão, e sim as verdades, a verdade que subjaz todos os seres e todas as coisas. Não mais marquises, mas a chuva da vida que fertiliza. Isso tudo é viver também na responsabilidade dármica com os outros seres. E isso é amor, isso é liberdade. Já existe um grande movimento no mundo que ressoa com tudo isso. Nós sabemos porque nós aqui que estamos juntos hoje, né? E que volta e meia nos reunimos ainda com mais pessoas, fazemos parte desse novo mundo. A gente está fazendo essa construção, né? Mas é sempre preciso que a gente se relembre que ele está vivo, que ele está crescendo e que ele tem um poder, porque eu acho que precisa se lembrar continuamente, porque o bombardeio de notícias, de mentiras e a correria, o medo e a divisão entre nós intencionalmente produzidos tentam o tempo todo esconder esse movimento, nos distraindo para produzir principalmente, gente, sensação de impotência. Sensação de impotência nossa diante da vida. Por isso, o nosso tema fala, acho, fortemente de transgressão e indignação como atitudes luminosas nesse momento, que a gente precisa ter, né? Agora, muitos assuntos e situações luminosas estão sendo renovadas agora. Descobertas e coisas estão sendo criadas o tempo todo, né? Esse movimento realmente do novo se instaurar, ele é mundial e ele é brasileiro. A gente também vive isso aqui no Brasil, né? E possui uma característica muito dominante, que é a construção de relações pessoais e com todos os seres e com todos os reinos, inclusive o cósmico e o interdimensional, de forma que a sabedoria, a empatia, a amorosidade, a responsabilidade e a poesia, né, se tornem fatores normais e presentes no nosso cotidiano. Porque, né, o outro que se apresenta como muito melhor, muitas vezes, está querendo destruir tudo isso, né, que é uma riqueza da nossa vida. Então, esse novo mundo é a partir da consciência individual cada vez mais aumentada. Então, nossa conversa hoje é para que a gente fique muito entusiasmado em não ficarmos cristalizados nas reclamações sobre a vida, sobre o mundo. Elas podem até ser verdadeiras, a gente pode falar e dar uma reclamadinha um tanto, né? Porque às vezes a gente vê barbaridades e a gente precisa desabafar, mas a gente não pode ficar preso nelas. Porque se a gente fica cristalizado aí, isso só serve para nos dar a impressão que nós somos mais sensíveis e humanos do que os outros, de certa forma, e por isso já nos desenvolvemos o suficiente, e aí, nesse momento, a gente se desvia de nós mesmos, né, da nossa continuidade de processo. Então, essa conversa hoje é para dizer que esse é um período muito oportuno, embora difícil. Queria dizer assim, olha, toma posse da tua vida em qualquer idade que você esteja.
se posicione muito, né? E se abra para participar desse novo mundo novo de verdade que o velho apodrecido tenta ocultar, como se não existisse, nos fazendo de tristes e desenganados, sabe? Agora, eu queria lembrar umas coisas em função desse falso mundo novo que querem nos apresentar, né? Que eu acho que é muito importante e às vezes a gente não se toca. A gente não deve esquecer que toda tecnologia que existe no mundo, gente, sempre foi assim, continua sendo. Tenta imitar as habilidades humanas. E agora, mais do que nunca. Toda tecnologia é uma imitação das habilidades que nós temos. Para pensar nisso, porque a gente vai vendo que é isso mesmo. E agora, então, mais do que nunca, os dominadores do mundo espirituais, os que vêm depois deles naquela escadinha, assim, e os office boys, que são os que aparecem aí como na política e nas cenas do mundo que a gente vê, porque os que dominam mesmo a gente não vê, né? Eles querem que a gente acredite mesmo que as máquinas são melhores e mais potentes e superiores do que nós, né? A IA geral, né? E para que isso? Para aumentar a nossa impotência, gerando mais submissão, né? No entanto, esse movimento luminoso que a gente está conversando aqui no mundo, também hoje tem respostas cada vez mais aquarianas, que são respostas surpreendentes para a vida e para a espiritualidade profunda. A gente vive um momento que já estava acontecendo, mas se intensificou muito, que espiritualidade e ciência estão num diálogo, sabe, absurdamente maravilhoso. Então, por exemplo, a gente já sabe que matéria e energia são a mesma coisa, não é? E isso é uma coisa na história do mundo mais ou menos recente. Mais recente ainda, a gente sabe que as partículas quânticas se comunicam mesmo separadas a grandes distâncias. Isso já está mais que provado. Logo, há uma conexão invisível entre as coisas provada cientificamente, o que hoje obriga até os materialistas a reconhecerem que existe essa conexão invisível. Bom, nós aqui, a gente sabe que a nossa alma é um corpo energético e que o nosso corpo físico é a materialização desse corpo energético, formado por células. E hoje, isso eu fiquei assim, querendo muito compartilhar com vocês. Nós temos provas que esse nosso corpo físico, ele não existe só para permitir que a gente tenha experiências e faça coisas materiais aqui na terceira dimensão, digamos assim, aqui no mundo, no planeta. E aí eu posso explicar isso. Hoje a gente sabe que cada célula do nosso corpo, entre outras coisas, porque cada célula tem várias funções, funciona como uma cápsula que abriga o nosso DNA, não é? Lá dentro, no núcleo de cada célula nossa, tem o nosso DNA. Pois se sabe hoje que o DNA, além de conter as nossas informações genéticas, e, portanto, já está falando de quem a gente já é uma expressão disso, né? Esse DNA ele reside nos 53 trilhões de células que cada corpo humano tem. Cada DNA de cada célula desses 53 trilhões no corpo da Rosa, meu e de todo mundo que está aqui junto, de todo mundo no mundo, funciona como uma antena fractal. E sabe o que é a antena fractal? A antena fractal é uma antena que recebe e transmite informações de diferentes larguras de banda, de diferentes espectros. E assim, as nossas células nos colocam em sintonia direta com a frequência do campo infinito de informações, que constitui a inteligência e a memória da fonte primordial. Vou repetir. Nós estamos, sem saber, a gente tem dentro de nós, como se fosse uma tecnologia super sofisticada que nos coloca em sintonia direta com a frequência do campo infinito de informações que constitui a inteligência e a memória da fonte primordial criadora.
E aí, hoje, por que eu estou falando isso? Porque hoje existem experimentos que ainda ficam bem escondidinhos para não chegar nos nossos ouvidos, nem de outros, em diferentes centros de pesquisa no mundo, experimentos científicos, cujos resultados revelam isso que eu acabei de falar, sabe, minha gente? Olha, no Instituto Salk, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, assim como em outros vários institutos de pesquisa biológica no mundo, fizeram um experimento que é assim: pegaram um grupo de neurônios humanos, fora do corpo humano, como fizeram isso, não sei, e que permaneceram vivos artificialmente ali, colocaram em placas de Petri, eu não sei se vocês conhecem, são umas placas usadas para pesquisa biológica mesmo de vidro. E os neurônios, a gente sabe que tem aqueles que a gente chama de dendritos, né? Que são como se eles fossem estrelados, onde tem as sinapses. E conectaram esses dendritos a chips ligados a computadores, e assim, mas assim, vários neurônios, sabe? E esse computador, ou computadores que ficaram ligados, continham um jogo que foi um jogo muito conhecido na década de 70, chamada Pong. Não sei se quem está aqui alguma vez se lembra desse jogo. Bom, e o que aconteceu de incrível? Esses neurônios aprenderam sozinhos a jogar Pong. Não havia dentro do programa as instruções para jogar. Aprendeu sozinho a jogar Pong. Quanto mais é jogado, aprenderam mais. Isso foi constatado, essa experiência foi feita inúmeras vezes. E a conclusão que os cientistas chegaram é que esses neurônios se conectaram com o campo de informação invisível, ou com a grande consciência que existe, e por isso ele aprendeu a jogar. Porque lá nessa grande consciência tem como se sabe jogar Pong. Bom, hoje a existência desse campo de consciência divino, só que não chamam assim, chamam só campo de consciência amplo, é reconhecido por aqueles cientistas do CERN. Sabe o CERN, aquele laboratório de pesquisa colisor que busca a partícula de Deus que eles falam na Suíça, que é um negócio gigante, enorme e tudo mais? Então, olha a potência disso. Porque não são metafísicos que estão descobrindo essas antenas. A gente sabe que elas existem em nós há muito tempo, né? Então, a gente tem que lembrar, então, que o que nós chamamos de nossa consciência pessoal expressa, na verdade, o quanto nós estamos em sintonia com esse campo informacional que constitui a consciência divina. E se a gente quiser falar em linguagem tecnológica, que agora está assim, né? O que dá bug nessa conexão nossa com a consciência divina são as emocionalidades que nos dominam. E é por isso que o sistema dominante que não quer arredar o pé está estimulando cada vez mais atualmente, né, essas emocionalidades, né, muito, muito mais do que antes. Por quê? Esses que não querem arredar o pé sabem que, paralelamente à escravidão que eles tentam nos confinar, à inconsciência de nós mesmos que eles tentam nos confinar, nós estamos na beirada de poder desenvolver um aumento de consciência humana gigante, por conta desses e de outros conhecimentos maravilhosos que estão surgindo. Então, a gente tem que saber desses conhecimentos. E, claro, a gente não pode ser ingênuo, porque isso, no fundo, é uma grande batalha espiritual e humana. Agora, o que a gente precisa se dar conta, que eu falei, nossa, esse céu está super propício para a gente falar sobre isso, é que os dominadores estão usando as máquinas tecnológicas das quais são fabricantes e donos, né, e grandes acionistas, onde eles colocam a nossa potência humana projetada nas tecnologias, nas IAs, para nos convencer da nossa impotência, que nós não somos tão inteligentes assim e tudo mais, e a gente, a máquina sabe muito melhor do que a gente, e a gente vai abrindo mão daquilo que a gente é, né? Então, e mais do que nunca, eu acho que a gente sabendo disso tudo, a gente está
paralelamente nesse tempo, com uma grande capacidade ou possibilidade de recuperar a lucidez de quem nós somos. Fractais da fonte, ligados a ela espiritualmente pelos 53 trilhões de antenas fractais que cada um de nós possui, né, no nosso corpo, fora as antenas diretas da alma, né? Nós somos realmente esses seres espirituais em encarnação humana, como já foi dito algumas vezes. Então, vamos fazer o nosso trabalho de sintonizar as nossas antenas, né? Porque nós as temos, nós as possuímos, para reconquistar a nossa potência real e a nossa liberdade. Então, nós estamos na era da grande reconexão, e a gente tem que ter uma consciência disso muito forte. Bom, tendo isso tudo, a gente ainda tem as informações do nosso querido calendário da luz, da Terra de Judá, que é baseado no I Ching, a gente sabe, né? E o hexagrama, que decodifica a luz do dia de hoje, que vai ficar vigorando essa semana toda, se chama Reunião, é Lago sobre Terra. E aí ele fala assim, grande boa fortuna. Aqui descreve-se um indivíduo que reúne outros em torno de si em nome do seu governante. Como ele não busca vantagem para si, mas trabalha desinteressadamente em favor da união de todos, seu trabalho é coroado de êxito e tudo se resolve de maneira adequada. Bom, eu acho que esse hexagrama é complementar ao nosso tema, não é? Eu penso assim. Então, porque consciência de nós mesmos, significa também agir com responsabilidade de pertencimento ao todo. Logo, né, de nos colocarmos a serviço, não do nosso ego, mas para o bem de todos, né? E, né, constituindo essa imensa rede cósmica que nós somos, né? E então surfarmos antenados a onda da vida plena, porque daí tudo dá certo, né? Então, eu acho que é um céu muito potente da gente aproveitar para sedimentar essas coisas dentro de nós, para que a gente tenha força de lidar com as nossas dificuldades e ampliar a nossa consciência cada vez mais, sempre com aquele saber que consciência e amor são sinônimos. Diante disso tudo, que a nossa meditação, que a Rosa vai conduzir, ative as nossas antenas, né? Que a gente possa trazer, né, essa consciência maravilhosa para cada um de nós, né? Então, que a gente possa respirar profundamente, fechar os nossos olhos, se assentar nesse ser maior que pulsa e habita dentro de cada um de nós. Essa conexão, né? Esse self que está em conexão com tudo que vive e respira, que a gente, as coisas que a gente pode ver ou não, que estão aí conectadas, nos nutrindo e sustentando, né? Que a gente possa ter essa reunião com esse ser profundo em nós, no mundo e no grande mistério. Eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do Espírito. Com a força de meus mestres, e em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam os nossos esforços.
Que possamos juntos, como diz o nome desse hexagrama, fazer essa grande reunião de corações, cheios de consciência, né? E dedicados a cada vez mais a gente aprender a amar. Obrigada. Obrigada, Lígia, por suas palavras e que a gente possa conseguir essa liberdade do coração cada vez mais. Obrigada a todos pela presença e vamos nós. Obrigada, Rosa. Obrigada, pessoal, por a gente estar junto. Que a gente tenha uma boa semana, cada vez mais antenados, com os corações online. E, né, e que a gente siga aí na construção da nossa consciência e desse estar no mundo em ressonância com os nossos dharmas. É isso. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Boa semana. Tchau, Rosa. Tchau.